Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Anos! Há mais de 40 anos com esse Sarney, filho da puta! Com esses ayatolás, filho da puta! Tudo aconteceu na mesma época, no mesmo momento! A China desses filhos da puta! A Norte-Coreia desses filhos da puta! Tudo aconteceu ao mesmo tempo! Então agora chegamos para tirar vocês daí, seus filhos da puta! E vão sair a bala! Com as tripas pra fora, filhos da puta! Essa é a trajetória no momento atual do Brasil. Não é administrativa. A estrutura do Brasil, ela está toda comprometida. Não há sistema bancário, não há cobrança através da Dataprev. É tudo um bando de ladrão, onde o funcionário público rouba, onde você vai no banco, entrega teu cartão e o funcionário do banco utiliza teu cartão. É um bando de ladrão. Isto tudo comprovado. Você já imaginou se algum ladrão contratasse outro ladrão para administrar? Tomar conta do dinheiro dele, que ele roubou? Escutem, bando de inúteis! Bando de hipócritas! Bando de perversos! Para você trabalhar para a contravenção, para você trabalhar para os capitalistas de jogo, eles ficam te vigiando e sabendo se você tem por procedimento roubar. Você é morto. Eu fui contratado pelo senhor Raul Correa de Mello, da Ilha do Norte, o maior banqueiro, maior que todos os contraventores, porque ele é o que tem a detenção da área jurídica. Ele tomava conta da área da justiça brasileira em todo o país. E o Castor de Andrade, que não era bicheiro, o irmão dele era bicheiro, o Castor era advogado, tinha trânsito com os militares. Então, na cúpula do jogo do bicho, eu trabalhei como assessor financeiro. Assessor financeiro. Colocamos a CIA no jogo. De que forma? Através do computador. Todo aparelho de computação, ele é um administrativo
do serviço de inteligência, da Deep Web e também desta janelinha. Todos estão sendo monitorados. E todos que não querem ser monitorados são contra a internet. Mas tudo está monitorado. Então não adianta você, seu filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, Macron, filho da puta, Xi Jinping, Putin, norte-coreano e a puta que os pariu, querer impedir a internet de existir. Todos vocês estão sendo vigiados, dia e noite, noite e dia. Seus filhos da puta. Tá entendendo ou não? Você inventou a roda. Você inventou o espaguete. Você inventou a pólvora. Seu pretensioso filho de uma puta! Tu vai morrer com as tripas fora da barriga, filho da puta! Isso acontece hoje! Mais alguma pergunta, mestre? Ô juiz, só aqui para finalizar, é porque o juiz falou aí do sistema político, né? Então, sobre o Lula, será que o que poderá acontecer? O Trump, ele poderá tomar medidas, né, contra o Brasil, medidas sérias. Esse Lula, é claro que não é Lula, né? Ele não sabe mentir e vai querer culpar Trump, né? Então, a gente observa que o PT já está prejudicando o Brasil, né? O STF, e etc, e etc. O que poderá acontecer, juiz? O que pode acontecer é a remissão. Você que foi preposto pelo Sindicato do Crime, a OAB, pelo Sindicato do Quinto Constitucional, que o cara chega até você e fala assim, você vai ser juiz. Mas eu nunca estudei direito, não interessa, você vai ser juiz, vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu não entendo nada de leis, nada disso, não interessa. Você vai ter um monte de assessor que eles vão elaborar a sentença, você a única coisa que tem que fazer é ler a sentença. E você vai fazer o que a gente determina. É isso que eles fizeram no Brasil e em todos os países. 205 nações. Então, imagina se o Trump vai começar a botar todo mundo contra a parede. Pelotão, fuzila. Próximo, fuzila. Não, é matança. Então, você pode se redimir, desembargador filho da puta! Você pode se redimir, juiz filha da puta! Você pode se redimir, ministro do Supremo Tribunal Federal, filho da puta! Simplesmente agindo como manda o cargo. E claro, se protegendo porque eles vão querer te matar. O Zanin
o Alexandre de Moraes, o Dino, ele tem matadores que mandam matar os juízes, que mandam matar qualquer um. Mas saiba, filha da puta, que quem tentou contra a minha vida tá morto. E você, mandante, não espera para ver as tuas tripas saindo pela barriga, filha da puta. Entendeu, filha da puta? Porque uma coisa eu tenho certeza, quando eu me meto em alguma briga, é para ganhar. Então, você, desembargador, juiz, você que já está velho, caquético, vai ser enterrado. As formigas vão te comer, filha da puta. E o que é melhor, tu vai servir lá pro capiroto, vai dar o rabo para ele. Você vai ver o que é bom, filha da puta. Então, você tem que acabar de ser serviçal. Chega de roubar. Chega de vender sentença. Você não é macho para roubar? Então seja macho para dizer para o teu diretor do crime que você vai proceder conforme ele determina, mas quando ele espera que você faça o que ele determinou, você não faz. Entendeu? E aí nós chegamos até vocês. Cúpula. Seus filhos da puta. Todo mundo quer viver em harmonia, feliz. E aí chega um filho da puta e diz: o jogo não pode existir. Por quê? Nós gostamos de botar cassino, como tem em Las Vegas. O senhor Trump não é dono de vários cassinos em Las Vegas? É. E ele pode e a gente não pode? Não, porque só tem um dono aqui. E é Brasília, o Planalto, que foi roubado o Planalto. A família que não vendeu a fazenda até hoje está esperando o dinheiro que foi acautelado e que nunca foi entregue. Ou seja, eles roubaram até onde se encontra o Palácio de Governo Planalto. Bando de filha da puta! Vocês se meteram com quem não devia, seus filhos da puta! E agora todos vocês vão sentir. Porque vocês são covardes. Vocês se metem com quem não pode se defender. Agora você vai ver o que é bom para tosse. Você, que se vai chamar Luiz Inácio Lula da Silva, tu vai ser cortado com gilete, com estilete, de cabeça para baixo, que nem Mussolini, filho da puta. Você e essa piranha que tá aí do teu lado, filha da puta Janja, assassina, juntamente com a Tabet, com a rainha das coxas grossas, com a Rousseff, filha da puta, com as senadoras putas,
piranhas, ladras, que matam a população do Brasil, que roubam o pão do povo. Então basta você chegar e dizer, tá bom, vou fazer, tudo bem, chefe. Vou proceder conforme determinação. Chega lá, não faz. Entendeu? Fui claro? Aí você vai ser poupado. Eu tenho na minha página de juiz, centenas de juízes, de funcionários públicos da justiça, estão na minha plataforma, ao qual eu não frequento, mas é supervisionada, a qual o eminente juiz da segunda região, Bretas, ele está fazendo as honras de administrar essa página. Um grande patriota, juiz Bretas, que prendeu o Cabral, esse filho da puta. Prestem atenção. Aqui não tem ninguém brincando. Aqui se meteram com quem não devia e agora não tem como sair, porque as investigações já procederam em 27 estados. Estamos com a intervenção, com a suspeição do Supremo Tribunal Federal, com a estrutura do primeiro, segundo e terceiro escalão do governo federal do Brasil, tudo ladrão, filho da puta, da Dataprev, do sistema financeiro do Brasil. Todos a própria sorte. E aí você diz, mas o senhor não respondeu? Por que entra tantos dólares na Bolsa de Valores? É porque é o único lugar do planeta que eles podem fazer isso. E eles dão trela. Porque fizeram negócio com essa falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, que ele viaja para o Panamá, que ele viaja para o Vietnã, que ele viaja para a Índia, que ele viaja para tudo que é lugar. Para quê? Porque o cara chega lá e fala assim, cadê meu dinheiro? Olha, teu dinheiro está aqui, tudo bem, tudo tranquilo. Ah, tá bom, então me dá, manda o dinheiro, tá bom. E vai botar onde? Eu não tenho onde botar. Então, o que você vai fazer? Eu não sei. Então, eles estão nesse dilema. Não tem para onde correr. Então, nós temos que manter essas estruturas desses filhas da puta bem de perto. Mas não se engane, hein? E pode a qualquer momento haver um cataclisma. E é o único dia, na mesma hora, todo mundo desaparecer. Porque são contados com os dedos das mãos. Claro, mãos que têm vários dedos. Não são a população inteira do planeta, mas são os 4 gatos pintados. Porque a oportunidade faz o ladrão. É do ser humano. Você limpa, acha que já matou todo mundo, e aí nasce um filho da puta que comete todos esses mesmos crimes. Próxima. Juiz, sensacional. Sensacional.
o relatório do juiz. Que eu penso que foi mais de um relatório. Talvez eu estou certo? Mais de um ou só um só? Não, não, é um relatório só. Eu quero dizer para o senhor, mestre Dinho, que é minha função, é a função do cargo. Eu não tenho nenhum mérito. O mérito é do cargo. Entendi, Você entendeu? entendi. Porque eu também sou temente. Eu não tenho chapa de aço. Eu não sou imortal. Eu tenho a mesma dor de barriga, passo pelos mesmos problemas que o senhor passa, que todos estamos passando, que está atingindo a nossa alimentação, a comida que comemos, porque esses filhos da puta botaram impostos na comida. O Brasil é o único país que cobra imposto da comida. Aliás, é o único país que cobra impostos sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. É um país, filha da puta, que administra um povo ignorante, sem estudo. Verdade. E que todos cagam, que são eruditos, que são PhDs. Você sabe o que significa PhD? E não tem capacidade nenhuma de administrar. Ele fez um cursinho para justificar que ele tem uma faculdade obsoleta, que ele não serve para ser médico porque você vai se consultar com ele e você morre, que você vai fazer uma orientação psíquica e que você acaba matando todo mundo. Ou seja, está tudo contaminado. Vivemos numa selva de predadores, todos ladrões, filhos da puta, onde o menor roubou o celular, matou a mãe, matou o pai, matou a filha, a polícia prende, e ele fala, eu sou de menor, a autoridade não pode me bater, mas você matou, filha da puta, e ele é linchado, com a presença da autoridade. O menor foi linchado. Por quê? Porque ele sempre se escondeu de que é menor, não vai acontecer nada. Então, quando você pegar um ladrão, filha da puta, mata! Porque ele vai te matar. Quando você brigar, briga para matar. Senão não briga. Entendeu? Entendi. Estou sendo claro. O mundo é esse. Todo mundo está na rua, sabendo que vai ser morto lá no Irã. Os policiais, os do Exército da Aeronáutica, dos Dragões do Irã, todos eles se cansam de carregar as metralhadoras, atirar no povo que vem avançando em cima deles e que os matam à mordida. Estão mordendo aqui, ó, a glotes, o pescoço. O sujeito entra aqui, pega aqui e puxa. Entenderam? É uma carnificina. É assim que está o mundo, a humanidade. Se preparem. Olhem para o Atlântico, porque vão vir os barcos e vão invadir as praias da costa do Oceano Atlântico. Isto é um fato, um ato e uma circunstância que vai acontecer.
Estão entendendo ou não? Se preparem! Obrigado, mestrinho. É uma honra estar com o senhor. Pena que não estamos todo o tempo, porque são vários relatórios. Nós fazemos relatórios também privados para os agentes em campo, para proceder, né? Exatamente. Gratidão, mestrinho. Eu também falo. Gratidão, juiz Oscar Aníbal Chapman, pelo serviço. Eu que agradeço, patriota brasileiro, ao senhor e à sua família. Fala a data, viu? O dia, a hora agora. Hoje, 29 de janeiro de 2026, horário, 1h da madrugada, 18 minutos. Pode fazer assim? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém a todos nós. Amém. Assim seja, não diga amém. É Diga mesmo. assim seja. Assim seja. Assim seja. Amém. Força. Aqui para vocês que são assinantes, têm acesso às matérias completas, tá? Lula diz que seu concorrente à reeleição será escolhido em convenção fascista. A palavra fascista é uma palavra que remete a coisas absurdas que aconteceram principalmente na Europa. E aí a gente percebe que é utilizado assim, sem mais nem menos, né? É uma vergonha essa fala, Carla, e é importante a gente frisar para que a gente não se conforme, não ache que é normal um presidente acusando a oposição de ser fascista. Como disse a Carla, o fascismo ele vem de uma ditadura que aconteceu na Itália, que perseguiu pessoas, matou pessoas, acabou com a democracia na Itália por um autoritarismo ditatorial similar a vários que acontecem hoje, no mundo de hoje. Em 2025 tem vários regimes muito similares ao fascismo. Agora você falar que a sua oposição é fascista, isso é da coisa mais baixa que tem. E a gente não pode se conformar com fascismo, com extrema direita. São adjetivos que eles usam assim como uma carta de super trunfo. Não tem mais o que falar, então vou tirar aqui a carta do fascismo, da democracia, da soberania e várias palavras que já perderam o significado real porque eles usam apenas para atacar, só para falar mal de opositor. Mas é um ataque baixíssimo esse, principalmente vindo de alguém que abraça ditador, alguém que é colega ali de ditador da Nicarágua, de ditador da Venezuela, que diz que democracia é relativa e que tem preso político dentro do próprio país e que apoia a prisão de pessoas que se manifestaram. Isso é o que o fascismo faz. Então é uma vergonha. O Lula ele não tem a menor noção do que ele fala e de como isso pode repercutir. E o pior é pessoas que endossam, pessoas, imprensa que endossam e seguem usando adjetivos como esse para criticar o opositor ou como extrema-direita. Então, assim, não tolerem. Se vocês ouvirem alguma pessoa usando esse termo para minimizar o trabalho da oposição ou para ofender, não aceitem, se posicionem e falem que isso é inadmissível, porque é uma tentativa de construir uma narrativa de golpe, né, que foi o que eles fizeram com o julgamento do Bolsonaro, de ditadura militar e de mais um monte de palavras que eles usam para diminuir o trabalho da oposição. Inaceitável essa conduta vinda, mais uma conduta inaceitável vindo do Lula, mas a gente não pode achar que isso é normal, isso é mais um absurdo que ele fala. Não é. É algo muito grave. E eu queria ver o Alexandre de Moraes incluindo isso daí em inquérito de desinformação, que ele tanto faz, não é? Desinformação, fake news, mais um monte de palavra que ele usa também, mas quando é o Lula atacando a oposição, chamando que uma convenção democrática, que é onde o partido vai se reunir para definir o candidato, é um ato fascista, isso aí o Alexandre de Moraes não se importa. Aí não precisa defender a democracia e falar que o Brasil é um país com partidos políticos livres para endossar candidatos, desde que, obviamente, eles não têm um cunho nazista e fascista, mas o Lula pode chamar eles de fascista e nazista, tá tudo bem. Alexandre de Moraes não tá nem aí, tá dormindo nesse momento. Sabe o que é mais absurdo? É a gente ver uma situação que ocorre, por exemplo, lá no Irã, em que o presidente Lula não se posiciona. Aí, diante de uma caminhada, ele, mais do que rapidamente, se posiciona. É impressionante, realmente o medo está batendo a porta, né, Lucas? Exatamente, Carla. E agora, sobre esse mesmo medo que vem batendo a porta, mais um ex-integrante importante do Supremo Tribunal Federal, todo mundo se lembra dele, Marco Aurélio Mello,
que foi ministro, foi ex-presidente da Suprema Corte, disse, mais uma vez, criticou a postura ativista do Supremo e falou que o Banco Master não deveria estar sendo julgado pela STF. Falou óbvio, falou, escuta, o Daniel Vorcaro não é deputado, não é senador, não é governador, presidente ou prefeito, ele não tem foro privilegiado, portanto, não deveria estar sendo julgado pelo STF. O mesmo Marco Aurélio Mello, que já disse que o ministro Alexandre de Moraes errou em algumas decisões, está pesando a mão, que ele deveria ser levado para um divã, todas falas do ex-presidente da Suprema Corte. E não só ele, outros ex-integrantes históricos do Supremo Tribunal Federal criticam decisões recentes do ministro, mas os outros colegas corporativistas não falam nada, incluindo o presidente, Edson Fachin. Vamos dar uma olhada no que disse o ex-presidente? Olha lá, pode colocar em tela cheia. Quando o ex-presidente Collor sofreu impeachment, ele me chamou. Eu atendi, mas disse ao ex-presidente do Supremo à época que não iria participar da votação sobre o processo dele. Eu acredito que um ministro do STF tem que ser como a mulher de Júlio César. Não basta ser, tem que parecer. E tá aí. Eu quero chamar Jorge Serrão. Serrão, lá atrás, quando ingressei no jornalismo, nós tínhamos ministros históricos do STF. E eu discordei de várias decisões deles, tá? Não estou falando só do Marco Aurélio, discordei de várias decisões, sobretudo a soltura de André do Rep. Inclusive perguntei isso para ele, mas em programas ao vivo. Mas ministros como Aires Brito, como vários outros, como o próprio Joaquim Barbosa, nós tivemos Eros Graus, ministros que escreveram uma bibliografia que hoje são norte para muitas das maiores universidades do nosso país sobre o que deve e, sobretudo, o que não deve ser pautado na Suprema Corte. E uma das questões que mais me chama a atenção nessa frase, separada brilhantemente pela nossa produção, assinada por Mônica Amorim e Gabriel Fidalgo, de que não basta ser, tem que parecer. O STF, ela é a última corte do país. É onde os universitários do nosso país deveriam olhar e ser inspirados por ela. Eu sou de um tempo que quando um ministro do STF ia para a USP, para a Unicamp, para a PUC, para o Mackenzie, a universidade parava para ouvir. Porque eram ali pessoas que entendiam tudo da Constituição Federal. Hoje não. Hoje virou militância, hoje virou nós vencemos o bolsonarismo, hoje eles são vaiados em boa parte dos eventos dos quais participam, são cobrados publicamente. O que aconteceu, Jorge Serrão? Por que em tão pouco tempo, num lapso temporal de 15, 20 anos, nós jogamos a imagem do nosso STF no lixo? Isso tem que ser explicado historicamente. Qual foi a razão para isso acontecer? Foi a falta de visão estratégica da classe política brasileira. Foi a classe política brasileira quem permitiu uma reforma do poder judiciário que deu poderes ainda mais amplos ao Supremo Tribunal Federal. O Constituinte de 88 ele foi muito claro. O Supremo tinha que ser apenas o órgão constitucional, que cuidaria apenas daquilo que dissesse respeito à matéria constitucional. Só que as diversas reformas do judiciário e a ação política, o fato de você ter um Supremo indicado politicamente, com visão ideológica, o que acabou gerando? Acabou produzindo o monstro que estamos vendo. Ou seja, o Supremo se metendo em absolutamente tudo. O Supremo se tornando um tribunal de exceção para julgar como se fosse a primeira instância. Isso não existe. Não poderia ser assim. Ou inventarem aí uma quarta instância do Poder Judiciário no Brasil, que também não existe. O Supremo é o órgão constitucional, só deveria cuidar de questões constitucionais. E a próxima, a reforma judiciária que vai ter que ser feita, vai ter que devolver ao Supremo esse papel de apenas cuidar de questões judiciárias, onde já se viu um Supremo que julga
mais de 100 mil ações por ano. Isso é impossível. Isso é um desrespeito ao judiciário de qualquer lugar do universo. É inacreditável que a gente considere isso como algo normal ou que entenda até que é um feito maravilhoso. O Supremo julga 100 mil processos. Isso é a constatação de que tudo está funcionando errado, da suprema falha estrutural do Brasil. Então temos que mudar isso. Isso não é mais cabível. Então o Supremo tem que voltar a ser apenas o órgão constitucional. Não pode ser tribunal de exceção. E o que a gente está vendo, o Marco Aurélio Mello agora chamou a atenção para um negócio que a gente estava reclamando aqui há muito tempo. INSS não tinha que estar no Supremo. Caso Banco Master não tinha que estar no Supremo. 8 de janeiro não tinha que estar no Supremo. E quem disse isso foi Luiz Fux no voto dele. O Supremo é absolutamente incompetente para julgar aquilo ali. Então, a gente chegou ao fundo do poço. Então agora não dá para cavar mais. Está na hora de trazer a solução para o problema. O Supremo precisa voltar a ser o Supremo órgão constitucional, aquele que garante a respeitabilidade da estrutura do judiciário no Brasil como guardião da Constituição. Ah, mas a Constituição está ruim? Então vamos lá, primeira missão, vamos mudar essa Constituição, que ela é muito ruim. E passo anterior até a mudar a Constituição. Vamos colocar o Supremo apenas para cumprir o papel de guardião da Constituição. Se o Senado, se o Congresso Nacional já fizer isso, já terá dado passo para a renormalização da democracia no Brasil. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar tendo um poder supremo funcionando mais que os outros, uma supremocracia, que não é um regime político aceitável em nenhum lugar do universo. Não é só no nosso planeta, não. Em nenhum lugar do universo, a supremocracia é um regime político sustentável. Ela não existe. Então, ou a gente trabalha para ter uma democracia, uma possibilidade de democracia com soberania do povo, com regra clara para ser obedecida, ou então vai ser essa zona que temos hoje no Brasil, que coloca todo mundo em risco, não só jurídico, mas risco também de vida. Pessoas estão morrendo por perseguição, por abuso de autoridade. Isso é inaceitável. Ditadura, nunca mais. A gente tem que repetir essa frase todo dia. Exatamente, Jorge Zerrão. Vou passar a Curitiba, porque essa pauta de um ex-presidente do STF criticando decisões atuais do Supremo é bastante importante. Carla. Bastante importante, até porque quando o Marco Aurélio lhe diz, né, que o Banco Master deveria ser investigado em primeira instância para evitar essas nulidades, também abre a possibilidade do STF continuar blindando familiares. Né? A gente não pode esquecer disso. Dias Toffoli e seus irmãos, Moraes e a família, enfim. Né, Anny? Temos aí uma possibilidade maior ainda do muro crescer, tijolinho por tijolinho ali. Pois é, e eu achei curioso também uma coisa que o Marco Aurélio traz nessa entrevista. Ele fala o seguinte, que lá em 1990, quando ele era ministro, eles separavam. Se havia um processo com alguém que era detentor de foro privilegiado, eles desmembravam o processo para que a pessoa que é detentora do foro privilegiado seja julgada pelo STF e o restante fica na primeira instância. Olha o que ele diz, vou ler as aspas deles. Quando havia um inquérito envolvendo um detentor de foro privilegiado, a gente desmembrava e mandava uma cópia para o cidadão responder no foro competente. Ou seja, nesse caso, a argumentação para estar no STF é não, há um deputado federal, há alguém que tem foro privilegiado que está respondendo. Então, por isso o processo todo é julgado pelo STF. Essa é a justificativa jurídica, né? E aí o que ele fala tá tudo bem, se tem uma pessoa com foro privilegiado, vamos separar. Essa pessoa vai ser julgada pelo STF, mas o restante, que é Daniel Vorcaro, que não tem foro privilegiado, é julgado pela primeira instância, sai do STF. É algo que está dando muita repercussão, né? Então, é nítido que esse posicionamento deveria ser levado mais a sério. A gente não está falando de uma opinião de alguém qualquer, não. Alguém que esteve no STF, que tem conhecimento e que está trazendo a público isso.
E aí um outro ponto que ele fala, que tem a ver com os familiares, é que que foi as aspas, inclusive, que o Lucas leu, é que ele é primo de Fernando Collor, né? E quando houve um processo relacionado ao Collor, ele pediu suspeição. Ele falou, olha, falou com o presidente do Supremo, falou, eu não posso julgar esse caso porque se trata do meu primo, então nitidamente eu sou suspeito. E isso acontece no judiciário brasileiro na primeira instância. Aqueles que são da área jurídica sabem que é comum juízes de primeiro grau se afastarem de processos que têm vínculo, ainda mais em cidades pequenas, né? A gente tem muitas e muitas cidades do interior e às vezes há casos em que o juiz pode ter algum vínculo, alguma proximidade com o caso, e é extremamente comum o juiz se declarar suspeito. Isso está nos livros do direito, a gente aprende isso na faculdade de direito, o caso de suspeição que o juiz tem que se afastar da causa. E aí, na primeira instância, em muitos dos casos isso acontece, mas chega no STF, eles não querem nem saber, eles nem mencionam a possibilidade de pedir suspeição. Quantos e quantos casos deveria haver suspeição porque tem vínculo, e eles nem mencionam. Agora o rumor, inclusive, que saiu na imprensa é que eles estavam buscando outros meios de tirar o Dias Toffoli, talvez, inclusive, falariam da saúde dele. Chega ao cúmulo de pensarem numa desculpa de falar da saúde do Dias Toffoli para não ter que admitir que ele é suspeito do caso e não vai ter que julgar o caso. Parece gente que pega atestado de saúde para não ir trabalhar. Então ele vai usar um atestado para passar por cima de um caso de suspeição, se for o caso, né? Isso foi um dos rumores que saíram, tem rumores que dizem que os ministros estão pressionando para ir para a primeira instância, tem rumores que falam que vai para outro ministro, mas de qualquer forma é uma vergonha por completo da corte. O Marco Aurélio fala nessa entrevista que às vezes ele caminha na rua e as pessoas falam que vergonha que está o Supremo, ele sente vergonha do Supremo, porque a gente sente vergonha também, mas eu imagino que alguém que fez um trabalho sério, um jurista que esteve dentro do Supremo Tribunal Federal e vê o que se tornou, deve sentir ainda muito mais vergonha. Então, excelente esse posicionamento, que tenhamos mais e mais pessoas se posicionando em relação a esse caso do Banco Master, que é tremendo, é um desrespeito por completo com os brasileiros e com o direito brasileiro. Bem, a gente já vai entrar daqui a pouquinho no assunto internacional, mas antes a gente vai falar sobre o Haddad. Ele levou puxão de orelha para disputar o governo de São Paulo. E a questão é a seguinte, o ministro da Fazenda levou esse puxão de orelha do colega, o Camilo Santana, da Educação, de que não deve colocar o seu interesse pessoal de não disputar o cargo, né, acima do projeto de Brasil, né, que seria o projeto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então a gente tem esse destaque aqui na Gazeta, a gente vai colocar aqui para vocês acompanharem. Tá aqui, ó, fogo amigo, Haddad leva puxão de orelha de aliado para disputar o governo de São Paulo. E aí a questão é, vocês aí de São Paulo, vocês que estão no chat acompanhando a gente, quem é de São Paulo, quem vive em São Paulo, né? Me contem, mandem aqui no chat, ele tem alguma chance aí no governo de São Paulo? Fica essa dúvida, né, Anny? O problema, a gente pode voltar aqui na questão do Tarcísio, né, que já declarou de novo, reforçou para a imprensa que não vai disputar as eleições presidenciais, que deve ir à reeleição, e aqui é esse um dos motivos. Tarcísio ali, que tem uma ótima aprovação no governo de São Paulo, faz um bom trabalho, é um aliado de Jair Bolsonaro, se vai a disputa presidencial, ele corre o risco de perder, não ele, né? São Paulo corre o risco de eleger uma pessoa como Haddad, de perder uma gestão técnica qualificada para uma gestão petista. Então, esse eu vejo que é o maior dos problemas aí na decisão do Haddad, do Tarcísio, né? E por isso que está sendo tão pressionado, de fato, a não sair para a disputa presidencial, porque São Paulo não pode ser governado por Haddad. A gente estaria colocando ali o estado mais populoso e que gera uma boa parte do PIB brasileiro nas mãos de alguém que não consegue administrar nada, nas mãos de alguém que tem uma visão econômica muito precária, que prejudica e trava a economia. Alguém que é o responsável pelo Brasil ter aumentado o imposto a cada 33 dias. É absurdo a necessidade que o Haddad tem de
inchar a máquina e onerar ali o cidadão brasileiro e, obviamente, como governador de um estado, essa mentalidade seria reproduzida num estado de tremenda relevância para o Brasil. Então, algo grave, de fato, seria a saída do Tarcísio. Mas se o Tarcísio batendo o martelo, como ele já falou, falando que vai à reeleição, aí eu vejo que não faz o menor sentido a gente ter nem medo do Haddad, porque ele não tem chance de ganhar e é só mais uma articulação para colocar um nome, né, para o PT tentar seguir sendo relevante num estado relevante. Mas é uma disputa que é quase que morta já para o Haddad, porque o Tarcísio está com muita força no estado de São Paulo. Pelo jeito aqui o chat já respondeu. Tá curioso para saber a resposta do chat? Dá uma olhadinha lá e aproveita e dá um like aqui pra gente, porque a audiência tá linda e a gente continua por aqui com esse tema, né? Pois é, parece piada, mas não é. Segue aí, Lucas. Bom, nós temos a fala, então, do ministro da Educação, Camilo Santana. Vamos colocar, vou aqui para a nossa super televisão para mostrar a fala do chefe da pasta da educação. Nossa educação tá tão boa, né? Ele tá preocupado com a campanha eleitoral, com o que o ministro-chefe da pasta da Fazenda vai disputar esse ano. Enquanto isso, a educação é mero detalhe. Vamos lá. Abre aspas. A Camilo Santana não pode se dar ao luxo de querer tomar uma decisão individual. Ele faz parte de um projeto de Brasil, que é liderado pelo presidente Lula. A gente precisa cumprir missões que muitas vezes, pessoalmente, não queremos. Eu tô consertando o erro de português do próprio ministro ali na fala, tá? Esse país, hein? Não tem a menor chance de dar certo. Jorge Serrão, o que será de nós, meu amigo, com o ministro da Educação errando concordância? Serrão, deixa eu te falar uma coisa. O Haddad, qual que é a questão aqui? O Haddad perdeu a reeleição para a Prefeitura de São Paulo para um outsider, para um aventureiro. Era João Dória, que nunca tinha disputado nem sindicância de condomínio. Perdeu no primeiro turno. Isso nunca tinha acontecido na maior capital da América Latina. Não é pouca coisa a derrota do Haddad. Depois ele falou assim, vou tentar o governo de São Paulo. Pá, perdeu. Presidência da República. Perdeu. Ou seja, o que eu acho que teme o Haddad também, que o PT está forçando uma barra para ele ser candidato, é o seguinte, ele pode emplacar a sua 4ª derrota seguida. E isso começa a prejudicar a imagem do candidato até para o futuro. Começa a carimbar ali a pecha de perdedor, de derrotado. Então eu acho que isso é uma questão que ele não quer. Eu, particularmente, acho que o cargo que ele gostaria é o cargo de vice-presidente. Mas o Lula tem se dado bem com o Alckmin e acho que não vai dar essa rasteira no Alckmin. Até porque ele seria o sucessor natural, pensando ali nos nomes grandes do PT, pensando em 2030, em que Lula não poderia mais disputar, não teria mais idade, etc. Então eu acho que é isso que ele quer, mas não é isso que o PT quer. O PT deve forçar uma barra para ele disputar com o Tarcísio aqui. Agora, se o Tarcísio, que é carioca, fez a vida inteira em Brasília, ganhou aqui dele com o pé nas costas na última eleição, imagina agora tendo 4 anos à frente do Estado, tendo a máquina na mão e poder colocar ali tudo que ele fez para o Estado. Aí não vai dar a menor chance. Talvez restaria um Senado para ele? Não sei. Será que ele quer legislativo? Ele que faz parte do executivo? Quero ouvi-lo, Jorge Serrão. Pois é, né? São os dilemas do Fernando Haddad, que tenta ser um petista light, mas não consegue. O PT não deixa ele ser light. E sempre que ele ameaça ser aquele que vai tentar falar de maneira menos radical, o PT vem na cola dele e obriga ao taxar de ser o cara, o brabo da história. E ele não sabe representar esse personagem. Da mesma forma como ele não tem competitividade para esse tipo de eleição. Já está comprovado isso. Ele conseguiu, como o Lucas descreveu muito bem, perder 3 eleições importantes para o PT. E poderia estar correndo o risco aí de perder uma 4ª, caso venha a essa disputa. Por isso ele não quer saber dessa disputa, ele quer moleza. Essa disputa agora para o PT, ela pode ser muito ruim em colocar o Haddad
por exemplo, para disputar ou o Senado ou o governo do estado de São Paulo. Por quê? Porque o Haddad, na disputa, vai jogar contra ele toda a política econômica do PT. Não vai ser o Haddad que vai ser questionado como candidato, vai ser a política econômica catastrófica do PT que vai ser colocada em xeque-mate. E aí vai ser um desgaste ainda maior para o PT. Se o PT fosse minimamente inteligente, não colocaria o Haddad para ser candidato a nada. Mas, como a gente quer que o PT saia fora mais depressa, então vai lá, PT, bota o Haddad para dar PT, para dar perda total. Tá? Então, apostem na candidatura do Haddad, que vai dar tudo errado para o PT. Ele não tem perfil para vencer nenhuma eleição agora. Mas o Haddad pode disputar a eleição a deputado federal e se elege? Aí é diferente. Aí o PT poderia sim descarregar voto nele e ele se eleger como deputado federal, tendo até uma votação expressiva em função disso, já que tem muita gente dentro do próprio PT, dentro do próprio petismo, que gosta dele. Mas o Haddad disputando um cargo majoritário é o PT pedindo para perder. Então, se o PT quer perder, vamos apostar na vontade do PT de perder. Parabéns, Tachad. Vamos para cima, para mais uma derrota, a quarta. Bom, na descrição dessa transmissão, hoje, lá na descrição da transmissão, ou seja, essa aqui que nós estamos aqui mostrando, tem um link e fala sobre o Mestrezinho 1949, certo? Aqui, essa página é exatamente, para quem não assistiu eu falando sobre isso. Eu sou afiliado do Mercado Livre. O que quer dizer isso? Eu não tenho loja, isso aqui não é uma loja minha, não. Certo? Isso aqui é que o Mestrezinho, eu configurei, né? Com os links e criei essa página aqui. Certo? Lista, é uma lista. Tem aqui, ó. Tem aqui 100 produtos. Eu vou abrir aqui num produto aqui, por exemplo. Eu vou abrir isso aqui. Vou clicar aqui, ó. Certo? Por exemplo, deixa eu ver aqui. O que foi que aconteceu aqui? Vou tornar, clicar. Para você ver. Aqui na descrição aqui não tem nada a ver com a descrição da transmissão. Vamos supor que esse produto aqui é o smartphone Motorola Moto G15, 256 GB, 12 GB de RAM e câmera 50 MP com AI e Night Vision, bateria de 5200, Mactela FHD mais 6.7, como super brilho, NFC. Bom, pode não. Então aqui, você vê o preço aqui, ó, desse celular, com 256 GB, por apenas R$ 798,90. Como você sabe, tem aqui estoque disponível, quantidade, uma unidade. Comprar agora. É só comprar agora, primeiro adicionar ao carrinho e comprar, certo?
Normalmente é uma venda com cartão, certo? Cartão de crédito. Então, é isso aqui. Eu vou retornar aqui. Quando vocês entram lá na descrição, quando clica, sai isso aqui, ó. Aqui tem 100 produtos. Eu vou rolando aqui. Ó, 100 produtos. 100 produtos. Vou colocar aqui no número 2. Olha. Aqui são pessoas, né, fazendo a propaganda aí das roupas. Olha a mochila. Bem, vou aqui no 3. No 3. Tudo isso aqui, notebook, tablet, etc, etc, etc. Vamos clicar aqui no 4. Nas próximas vezes eu vou falar que sempre que tem um link. Aqui tem 5, 6, 7. 5. Olha. 5, 6. Ok? E o 7. Tá aqui. Vamos retornar e encerrar. Deixa eu ver aqui. Só câmera. Portanto, meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra, especialmente aos meus amigos e amigas patriota. Fui!